Olá, eu estou aqui com meu amigo Antônio, que é o Guian Paritosh, e ele tem um tema pessoal muito forte, que é dilemas de um buscador. E como a gente acha que outras pessoas que também se sentem como buscadoras, e aí a gente vai ter que falar buscadora do quê, né? Eu já adianto, para mim seria buscador da sua própria essência, né? Essa é a maneira que eu vejo. Buscador, quando eu falo, eu entendo buscador, buscador da sua própria essência. Não sei se ele concorda comigo. É por aí mesmo que eu falei ou eu falei besteira? Ó? Não, buscar a essência eu não podia nem eu não sabia nem o que seria uma essência, né? Senão já seria uma busca mais apontada, né? Então, a partir de um livro que parou nas minhas mãos do Osho, eu pela primeira vez eu reconheci essa história de essência, né? O livro Orange sobre meditações, né? Que foi publicado naquela época, chegou nas minhas mãos e opa, era isso que eu estava buscando. Eu não sabia, eu não tinha noção, na minha tradição de formação cristã católica, que eu poderia encontrar uma verdade dentro de mim mesmo. Eu não tinha a menor ideia disso, né? E naquele momento, isso caiu para mim como uma luva, assim, caiu perfeito. Para mim foi um reconhecimento. Não foi uma coisa que eu tenha ficado especulando. Será que eu tenho alguma coisa dentro de mim mesmo, realmente, que isso espelha a verdade, É, né? Mas sim, então é interessante que me ocorreu aí que na nossa cultura ocidental não existe essa história, né, de encontrar dentro de si mesmo, né, a essência, né? Não existe. Agora que ficou mais claro para mim, parece que era só intelectual, agora que eu estou sacando, porque é sempre fora, né? Eu tenho que buscar o paraíso lá fora, eu tenho que buscar o anjo lá fora, eu tenho que buscar a salvação do Jesus Cristo lá fora, de Deus lá fora. isso, E essa linha oriental, isso. pelo menos assim, pende mais para uma coisa: dentro de você existe um estado em que existe clareza, existe serenidade, existe sabedoria, existe profundidade, existe verdade, existe fluidez, né? Então, é interessante, né? É. A gente estava buscando uma coisa que não se apresenta aqui no Ocidente normalmente, né? É por isso que eu falei que foi um reconhecimento, que para mim ali foi uma coisa que encaixou, que eu não tive dúvida, né? Mas É, para um irmão meu, próximo, muito amigo, que eu fui levar para ele esse conteúdo, ele falou: Mas você acredita nisso mesmo? Eu achei estranho, estranhíssimo ele me perguntar isso, questionar isso. é, Para mim aquilo era perfeito, né? aham. Então, a partir daí, eu me tornei um sannyasi, mas não um sannyasi doxo. Eu me tornei um cara comprometido com a busca, mas dentro da tradição antiga, austera, de renúncia. Eu Ah, achei muito bacana o que o Osho falou, achei maravilhoso para mim, ele foi espetacular naquele momento, mas eu entendi o seguinte: poxa, o que ele está falando é perfeito, mas ele está adaptando para um contexto moderno, de que você não precisa de austeridade, de nada disso, só para poder as pessoas se interessarem, né? Assim foi meu pensamento na época. Na ocasião, eu não acreditei. Poxa, o Buda Gautama teve que ficar 6 anos em austeridade. Não acredito que vai ser tão fácil. Eu achei que isso aí era só para um convite, né? Uma um cenoura para você chamativo, né? chamativo. E aí eu entrei fundo na coisa de uma maneira radical, desequilibrada, né? Porque, inclusive, tranquei a faculdade, mas não como um porra louca, tipo, não quero mais saber de estudo, vou para o mundo. Não, para mim era uma renúncia, foi muito sofrido. Eu estava estudando ciência, física na faculdade, e vi, pô, mas não faz mais sentido. Eu vou terminar o curso para quê? Para me garantir. Então, entrei em umas atitudes radicais lá e que me fizeram sofrer muito. Esse é o dado importante que eu acho que é válido para outras pessoas. É, Que
Talvez tenham também alguma interpretação de que não tem que ter renúncia, Mas austeridade. veja bem, aí precisa pontuar uma coisa. Você estava buscando não sabia o quê, viu um livro do Osho chamado Livro Orange, que fala bastante de meditação, e aí você falou, pô, é isso que eu estou procurando, mas só que você não seguiu o caminho que o Osho estava apresentando. Você percebeu o que você estava buscando, mas você foi atrás de tradições mais convencionais, né? Então é bom que a gente deixe isso bem claro. Claro. Claro, claro. Na verdade, me impactou no livro Orange quando o Osho coloca, isso daí é importante dizer, porque está dentro de uma tradição também, quando ele coloca que meditar não é ficar só debaixo de uma árvore, como um Buda, né? Você, no dia a dia, na sua vida, né? Ele fala de um lenhador, do pedreiro, que nem precisa fazer meditação dinâmica, porque ele faz o dia inteiro isso. Aquela ideia também de meditação, que não é só ficar sentado, para mim foi muito impactante e teve muito valor, tem treinando valor para mim até hoje. Foi uma coisa muito marcante. Então, de qualquer maneira, eu fui buscar uma coisa tradicional, mas desde que tivesse esse contexto da meditação, não só do sentado, sabe, parado sem nada fazer o dia inteiro. Isso para mim era muito significativo. Tá, então você Então, procurou andar em dois barcos, fiquei numa situação muito difícil, dois muito barcos difícil. diferentes, querendo que esse tivesse o elemento daquele, achando que esse devia que ter. Então, mas na verdade, por exemplo, com esse mesmo amigo, ele tinha um livro do monge budista, zen budista, o venerável Thich Nhat Hanh, né, que faleceu ano passado, com 96 anos. Mas me impressionou porque era uma tradição monástica, o Thich Nhat Hanh, tradicional, portanto, vamos dizer, de mosteiro, com monges celibatários e tal. Só que era mindfulness, que é o termo que se usa hoje em dia para plena atenção nas atividades diárias, isso e aquilo, a prática da meditação andando. Aí eu falei, caramba, né? Eu vi também que o contexto que o Osho estava apresentando existia também dentro de tradição antiga, só que não era muito comum. Bom, mas o fato é que eu entrei num processo meio radical na época que foi perigoso, porque eu estava me impondo um ritmo de, 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 de vida que era barra pesado. E muito sofrimento por causa disso e desequilíbrio também, porque você acaba se desequilibrando. Bom, acabei tendo que retornar para a minha faculdade 3 anos depois, voltar ao contexto da vida, porque tomei umas porradas na cabeça, vi que aquela ideia de eu sou um sannyasi, não preciso trabalhar no mundo, eu tenho que só ser um buscador e viver de uma forma que não seja trabalhando dentro do sistema e tal, eu vi que não se encaixava, estava inviável e Deixa voltei eu ao só mundo, fazer, mas deixa eu só vai, fazer as pontuações. sim. Você acabou criando toda essa história da sua própria cabeça ou de outras tradições. Vamos deixar bem claro que não foi do Osho, certo? Sim, sim. É isso que eu estou colocando. É Não, não, importante eu sei, enfatizar. mas não sei se está tão claro Ah, tá. que a pessoa precisa sair das situações normais da vida, entrar num processo de reclusão, onde que só vale o processo de busca interior, não é nada disso, né? A questão Claro. do Osho Isso é até um. Pois é. e assim, Esse até foi um dano que eu acho que eu causei a outro. e o ponto de semelhança entre o Osho e esse mestre vietnamita que você citou existe pontos em comuns, mas existem diferenças brutais, né? Nossa, diferenças brutais em termos de você conectar com a sua emoção, de você viver a sua verdade.
de você não encobrir a sua verdade com uma fachada de calma, é completamente diferente. De você estar usando a presença em qualquer momento, não só quando você está sentado, como ele, não só como você está andando, mas sendo professor de física também, né? Você se tornou um professor Isso. de física. É. Você Mas o pode que estar acontece? desenvolvendo a presença sendo professor de física. Mas a mente condicionada, É com a isso aí. educação religiosa, cristã, ela não vai Contaminou, né? aceitar, ué, Estava contaminada a sua mente, né? muito contaminado, ela não aceita que você possa ter a salvação de uma forma tranquila, feliz, sem sofrimento. Isso aí É. é uma coisa que E sem se fala, podar, né, meu? E, sem se podar. sem se impedir o teu fluxo natural, né? Você Mas, cara, é isso. assim, Ah, mas a gente é ensinado de que você só vai ter o fruto, o desguste do benefício depois que você sofreu. Né? Eu vou dar uma corrida aqui, fazer um exercício físico e tal, só depois que eu me acabar e tal é que eu me sinto bem depois. Né? isso. Inclusive, muitas das maratonas de meditação que acontecem dentro de grupos do Zen ou do Vipassana, sem citar quais são, é Aham, aquilo que você já comentou num vídeo seu. sim. Pô, o cara se sente feliz depois apenas porque passou por aquela tortura e agora está aliviado dela, de ficar sentado Sobrevivi, várias né? horas, né? Fazendo um exercício ali que para ele é só sofrimento. Né? Então, é, mas ele está feliz, porque a mente é um pouco masoquista, né? A gente é dentro de uma cultura masoquista, que você, para ser feliz, tem que sofrer. Então, eu estava imbuído disso. Não era justamente a ideia do Osho. Eu peguei dele vamos colocar, a teologia, né, de que você tem o Buda dentro de você. Né? Peguei dele no sentido de que, para mim, foi um reconhecimento, mas também o Osho estava muito distante para mim, para o meu mundo. Naquela época eu não tinha computador, eu nem sabia, em 1984, que ele estava nos Estados Unidos. Né? Eu ficava imaginando, pô, ele está na Índia, eu não tenho nem condição de ir para a Índia. É um guru que está longe de mim. Então, eu fui dar meus voos no território que estava ao meu alcance. Né? E aí teve um lado positivo também, de que eu pude me inteirar de vários caminhos, né? Várias possibilidades. Não que eu recomende isso, não. Foi enriquecedor para você não ficar com aquela curiosidade, com dúvida. Então, eu tive que tatear no escuro. Isso é muito sofrido. Isso foi muito sofrido. É, Então, foram anos assim. Né? E Osho, na verdade, foi o meu primeiro amor, né? Vou usar esse termo, que nunca me largou, nunca me deixou. Por causa dele, eu nunca consegui me engatar em nenhum outro grupo, nenhum outro contexto. você não engatou nele para valer, mas também não conseguiu engatar em nenhum outro. Mas eu não engatei nele para valer, porque também algumas portas não se abriam. Eu já tinha comentado com você isso em outra Aham, instância, é, de que eu tive algumas dificuldades quando eu fui tentar contactar sannyasis. aham, E não era só porque era uma dificuldade minha, não. Porque eu via também, eu vejo hoje, que também algumas pessoas com quem eu lidei estavam despreparadas totalmente. para fazer uma guiança, né? E assim, com um É, comportamento que para mim, não é, sabe, é. eu considerei porta fechada também. Deixa eu te Esse é um dizer ponto uma importante. coisinha importante também, que é o seguinte: eu tive a sorte de ter uma atitude diferente. Eu não procurei o Osho através dos sannyasis do Osho. Não querendo. Por quê?
Porque os sannyasis, as pessoas ligadas ao Osho, estavam na mesma situação que eu, basicamente, né? Então, é um monte de pessoa perdida que, de repente, encontrou uma inspiração. Por que que eu vou procurar nas pessoas que estão buscando a inspiração nele? Por que que eu não vou direto nele? Entendeu? Porque eu não é porque eu vou estar ligado a hoje que de repente todos os meus problemas, dificuldades, bloqueios vão desaparecer. Não é assim, é um processo. Então essas pessoas que estão ligadas a ele também estão nesse processo. Então eu não posso me basear nelas em relação ao Osho, porque eu sei que elas com certeza têm as suas limitações. E é claro, né, meu? Quando eu entrei com o Osho, me tornei sannyasi, eu também foi um processo também de superação, mas olha, com muita dificuldade também. Então não é magia, né? Então acho que a grande sacada minha foi, não, vai na fonte, não procura pessoas Bom, ligadas. Acho que foi um bom você estava início. você já estava mais maduro, formado em medicina, já trabalhando, não era o meu caso, né? Eu estava muito mais atrasado, vamos dizer assim, né? Ainda como estudante universitário, mudando de faculdade, saí da engenharia para ir para física. Mas, assim, você é um neófito, né? Um principiante, você ainda tem muito pouca instrução. Na verdade, um ponto importante é necessário que uma pessoa iniciante ela vai precisar passar por muitas leituras também, livros e vídeos do Osho. Não é porque eu peguei um livro, que na época para mim eu peguei depois desse do livro Orange, o Tantra Suprema Compreensão, do qual você fez vídeos aí com o Champak, né? Que para mim se tornou uma Bíblia, naquela época ainda de austeridade para mim. Eu não tinha nenhuma, eu não lia mais nada, era o único livro que eu tinha comigo, que eu postava como se fosse minha Bíblia. Mas, na verdade, restam muitas dúvidas, uma série de informações mesmo e conteúdos que você precisa também amadurecer com o tempo. Né? É bem verdade que para um aluno adiantado, que seja um discípulo, ele pode ficar mais com silêncio entre as palavras e o conteúdo do Osho, ele pode ficar mais entre o silêncio do que com as palavras, mas ele já passou pela estrada das palavras. O conteúdo das palavras do Osho, claro, com a autoridade da presença dele, porque se fosse uma outra pessoa usando as mesmas palavras, não ia ter peso, não ia ter o impacto que tem, mas esse conteúdo também é muito importante, educativamente falando. É, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu sou apaixonado por esse livro também, né? Tantra Suprema Compreensão, né? Eu li 4 vezes. Agora, existe um encantamento, né? Ao ler esse livro, existe um reconhecimento da sua verdade, da sua profundidade, da sua beleza, e estimula um anseio de viver aquilo. Só que ler não basta, né? E eu passei muito tempo batendo palmas pelas lindas palavras, pelas lindas mensagens, mas cadê a minha vivência daquilo? Não tinha. Eu nem sabia que não tinha. O cara se torna realmente, ele entra no caminho certo quando ele percebe o que é viver aquilo. Quando ele fala, não, agora eu já sei do que se trata, pela minha própria experiência. Eu já tenho algum vislumbre disso. Aí que começa o processo. Enquanto não tiver esse vislumbre, é como se você tivesse plantado uma semente, a semente está fechadinha, meu, não abriu, né? Aí quando começa a despontar o broto, é o momento que agora eu já sei o que é isso na prática, né? E eu quero acrescentar só rapidamente que, para mim, pelo menos na minha experiência, é importante acompanhar esse processo de leitura com meditações, Tá, né? Esse casamento, para eu ia mim, é falar. essencial.
E mesmo a própria meditação, ela precisa ser vivida, entendida mais profundamente. Porque no começo você acha que meditação é só você fazer aquilo, né? Vamos supor, se for uma meditação ativa, então você faz aquele movimento não sei o que, e pronto, mas não é isso só, né? É você estar realmente vivendo a experiência que você leu no livro, de presença, de você realmente estar consciente daquele momento em que você está praticando. Opa, eu estou presente agora, meu movimento está acontecendo por si mesmo. Aí sim, aí que você É, vai começar a viver. Mas também é um é, processo. não, na verdade, a questão da meditação foi básica para mim desde o início. Eu me referi ao livro Orange, porque ele é um livro de técnicas de meditação do Osho com excertos dos seus conteúdos. Aham. Eu me apropriei da prática, Sargento, de imediato. Só que eu, na época, eu me apropriei do Vipassana. Né? Eu quis praticar o Vipassana, porque não, a meditação do Buda Gautama e bababá. Mas assim, eu estava completamente despreparado para entrar numa meditação passiva como o Vipassana. Claro. Por isso que eu comentei no início da nossa conversa que foi perigoso, Sim, sim. Então porque eu comecei a ficar perturbado. vamos esclarecer para as pessoas que não sabem nada o que que é isso. Isso. A proposta, O a que é o porta de, Vipassana? o Vipassana é uma técnica parada em que a pessoa fica sentada, no caso, pode ser prestando atenção na respiração, pelo menos essa era a ênfase do Osho. Mas na verdade, a porta de entrada da meditação para a pessoa chegar na Vipassana é um trabalho mais corporal, de treinar a presença, mas de você. Nós estávamos e ainda estamos carregados de tensões, de bloqueios, de repressões. Então você coloca um cara que está sentado num formigueiro com formigas ferozes. Você fala, senta aqui em cima desse formigueiro. O cara está em cima de um formigueiro. E o cara se força a ficar, sei lá, 2 horas, ou que seja 20 minutos, que seja 5 minutos sentado nesse formigueiro. Primeiro joga fora as formigas. Mas eu não acreditava nessas modernidades. Como eu te falei, eu estava naquela, não, eu vou para a austeridade. E o Você Vipassana, queria chegar curiosamente, é logo, né? Você não austeridade. queria passar por essa É, etapa. não, é porque eu nem acreditava que, inclusive, essa etapa era pertinente. Eu não tinha essa Claro. inteligência. Eu Aham, estava meio fanático com a coisa. aham. E mesmo chegar logo, né? Aquela coisa meio radical também, de que eu vou fazer o que tem que ser feito. Por isso que eu volto a dizer, foi perigoso, porque eu fiquei perturbado. A minha mente começou Claro. a disparar mais Pô, muita picada de formiga, meu. a cara. Tanto que um irmão meu, quando foi me visitar numa casa da minha avó que tinha de veraneio em Petrópolis, né, onde eu moro atualmente, não nessa casa, mas nessa cidade, que é a região serrana do Rio, ele foi lá me visitar e ele falou assim para mim, o Tuninho, meu apelido de família, né? Eu não estou te achando bem. Quando ele falou isso para mim, foi meio que um choque. Porque eu falei, ué, caramba, eu estou aqui nessas práticas todas. Depois que eu abandonei as austeridades, eu abandonei, mas sentindo uma certa culpa. Eu estava me sentindo como um frouxo. Fiquei sempre naquela, não estou voltando para o mundo, para o sistema, mas é porque, na verdade, eu não fui vitorioso. Fiquei muito tempo carregando isso. Faz parte do processo do condicionamento da culpa cristã. Tá? Fiquei muito tempo carregando isso e para limpar foram anos. Né? E durante esse processo de limpeza, eu ainda levava uma vida, de alguma maneira, austera. Né? Mas, assim, fui navegando em dois mundos, porque, ao mesmo tempo, em dois mundos, vamos dizer, em termos de caminho espiritual, porque eu fiquei contaminado por Osho, como eu te falei, meu primeiro amor, que não conseguiu me largar, e eu não me encaixava
os outros mestres, esse é um ponto importante para aqueles que nos assistirão, que é muito mais fácil você estar ligado a um mestre que não está indo contra o sistema, pelo menos verbalmente, de uma forma mais clara e ostentadamente, que não te coloca emparedado, tipo, não seja político, não faça política, seja verdadeiro. Então, você fica meio desconfortável. Não é só por uma questão de covardia, porque de alguma maneira você também ainda está identificado com o sistema. Você fica ainda em dúvida se o condicionamento não é necessário, sabe? Você fica meio naquela, e aí eu posso me largar totalmente? Então, de alguma maneira, aquele mestre que te coloca ainda numa conduta que você ainda tenha que viver de alguma maneira dentro dos conformes, é aparentemente mais fácil, né? Porque você pode estar no sistema de uma maneira mais tranquila. É Você não vai menos ter tantos perigoso. conflitos. É, É menos perigoso. é. Tá? Deixa eu te Você falar uma quer falar coisinha. mais? Então, você sabe, me ocorreu agora de falar que a partir do dia 11 de dezembro desse ano de 2023, portanto, daqui a alguns dias, não sei quando que quem está assistindo tá vendo esse vídeo, né? Mas dia 11 a gente vai começar uma série de vídeos toda segunda-feira sobre a minha experiência com o Osho, né? Na presença do Osho, porque eu estive com o Osho nos Estados Unidos, na Índia por um ano e meio, morei nas comunas do Osho enquanto o Osho estava vivo na Alemanha, na Itália, no Brasil. Então, eu presenciei algumas coisas que me parece, assim, pelo que você está falando, reforça para mim, viu, Guian? Reforça a importância, porque esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de um cara que tinha uma. Ele falou: Olha, eu estou tentando seguir essa mensagem do Osho, uma mensagem que estava postada no Instagram. Eu estou tentando Sim. seguir essa mensagem do Osho, mas não está dando certo. Pô, mas olha, meu, assim, é um analfabetismo sem crítica, né? E que você teve em relação ao Osho, porque Isso. você pega um fragmento É. e quer se moldar aquele fragmento, mas não é isso. Inclusive, na próxima gravação dessa série, na presença do Osho, eu convido a todos a que assistam, porque vai pontuar algumas coisas de como era a realidade, como era a comuna de novo, como era o astral de verdade. E uma das gravações que a gente vai ter é isso. As próprias contradições. Não dá para você seguir o Osho dentro de uma frase. Você tem que ver o todo. É. Porque aquela frase que o cara não estava se adaptando, né, com certeza absoluta vai ter uma outra frase do próprio Osho dizendo o contrário daquilo. E eu vou explicar por que que tinha essa estratégia da controvérsia, né? É muito rico e é muito pouco entendível, né? Então, o que que eu lamento? O que aconteceu com você, né? A pessoa não vê o todo, vê um fragmento, se apaixona pelo fragmento, mas não é o suficiente para seguir uma jornada harmônica. E aí ela É. bate a cabeça. Muito apropriado pra caramba, nem sabia que ia rolar esse papo assim dessa forma. Então tá feito aí É. o convite. A imagem do Osho é uma coisa muito importante, sabe? Você pode pensar que essa é uma das coisas valiosas do mundo moderno. Porque na época do Buda Gautama, quem estava longe, vamos supor, não tão longe, você está lendo um livro há séculos atrás sobre um mestre, mas você nunca viu nem a foto dele. Né? Então a gente tem esse recurso hoje em dia de ver uma foto, e mais do que uma foto, ver um vídeo. Você está num contato muito mais vivo. É, Né? mas eu quero dar uma parte aí, né? É que eu acho que tudo é perigoso, né? Tudo a mente perigoso entre aspas, né? Tudo você pode levar para um caminho que talvez não seja o ideal, né? Então,
Se a pessoa partir apenas para devoção, né, para louvação, para assim, como se fosse endeusar, né, e coloca esse o seu processo de transformação, eu não sinto que é por aí, não sei, pode ser que seja para algumas pessoas. Mas o processo é chamar para você mesmo. Quanto que você está atento, quanto você está presente, porque não adianta nada o cara venerar, seja lá quem for, né? Deus, que seja. Fica venerando, não. E eu? Né? E eu estou atento a mim, eu estou atento aos meus deslizes, eu estou mais consciente, eu estou colocando mais energia. Então, se uma foto do Osho não trouxer essa lembrança, porque ele é uma lembrança, né? Ele é um Isso. exemplo de uma pessoa centrada. Se isso não servir de lembrança para que eu me mobilize a me aproximar desse centramento, não imitação, mas Uhum. também ampliar a minha consciência, aí realmente é um dos muitos equívocos que acontecem ao longo do Não, caminho. não, é muito importante você estar colocando isso, porque é dentro desse viés que você está falando, que é o meu uso, entre aspas, da foto do Osho. É. É para ele me trazer a presença. Então, eu tenho usado, sim, Se funciona para você, usa, né? isso. Claro, Fica um pouco assim, esse uso. Tem a questão do amor, claro, tá? tem também. A devoção é um passo, mas que é um passo que está acontecendo na sequência, entendeu? É, Mas é é uma coisa íntima entre eu e o mestre, não preciso ficar demonstrando para os outros. isso. E assim, o amor, na verdade, ele, para mim, pelo menos, ele é fonte de inspiração para esse processo interior. Para mim Sim, sabe? Para sim. mim É, então, é óbvio, eu tenho profundo amor e gratidão pelo Osho. Tem o Osho aqui, ó, uma foto enorme dele, de 1 metro. Eu adoro essa foto. Ela serve de inspiração, mas o que eu sinto é que o barato não é só isso. Eu não posso me esquecer do meu próprio processo de é, consciência ampliada, só isso. Não tem o que fazer, é isso, né? essa é a visão inteligente que o próprio Osho coloca, né? E que a gente tem que trabalhar. E mais recentemente, porque tem um ano atrás, eu estou colocando um ano como uma data, mas é um processo que veio desde que eu tive com você num retiro aí já há 5 anos atrás, né? Foi no verão de 2019, na virada de 2018 para 2019. Para mim foi significativo, Nissardan, quando eu encontrei o seu vídeo falando sobre o Wide Wide Country, eu falei, opa, aqui tem um sannyasi centrado, pô, o cara está presente. Aquilo me bateu. Na época eu vi todos os seus vídeos, foi importante para mim. Mas então, acho que a gente já pode ir terminando. Não sei se você quer dar um desfecho assim especial. Não, bom, não quero dar um desfecho especial, acho que fica aí assim a contribuição da minha fala. Tem muitas coisas que eu vivi que dá para colocar em tão pouco tempo, né? E que podem ser úteis ou não, né? Então, sei lá, né? Vamos ver aí como, em que medida os meus relatos possam ter ajudado e, sobretudo, assim, mais como fechamento, quer dizer, eu estou vivendo uma fase, sim, minha abertura para Osho está rolando muito intensamente e com isso tem desdobramentos muito fortes a nível de meditação, de presença, sobretudo, ok? Beleza, que é o ponto, né? Que é o que interessa, É o né? ponto. Então tá bom, chegamos. Vamos. E assistirei com muito interesse essa série de vídeos que você vai apresentar a partir da segunda-feira da semana A que vem. partir do dia 11/12, que é o aniversário Do dia do 11 que é o Osho, aniversário de hoje, cai numa segunda-feira. 1923. Todas as Dia 11, segundas-feiras vai ter um episódio desse. tá, sem ser essa próxima segunda, já na outra. Eu e a Daia que estamos fazendo. Então vai Daia, ser muito legal. vocês vão Eu conhecer. fiquei a par disso a
partir desse nosso encontro de hoje eu tenho muito interesse. Legal, Beleza? beleza. Isso aí. Abração, então, Guian Até Paritoshi, logo. Antônio.